Amém, irmãos? Aleluia. Estamos aqui mais uma vez, né? Estivemos aqui ontem. E mais uma vez estamos aqui hoje, nesta manhã. Amém. Nesta semana nós estamos revisando dois capítulos de Mateus que nós já vimos, né? O capítulo 13 e o capítulo 16, né? No capítulo 13 é enfatizado a parábola do semeador e no 16 fala a respeito da revelação de Cristo e da igreja. E no capítulo 13 que nós vimos ontem, o Senhor ali mostra para nós a importância de nós termos ouvidos para ouvir a palavra. Fala lá que muitos profetas e justos no passado gostariam de ter ouvido o que os discípulos estavam ouvindo naquele tempo e não tiveram a oportunidade de ouvir e nem de ver. E mostrou também a importância de nós não ficarmos no meio da multidão, né? Mas olhar para o Senhor. A multidão normalmente tem um ditado aí que fala que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é verdade. O povo muitas vezes falam coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas a voz de Deus é aquela daqueles que buscam a Deus. Amém. Que eles representam o Senhor com a vida, no viver diário, sua fé, né? E esse sim representa Deus na terra. E nós vimos que as multidões elas buscavam o quê? Comida, cura, coisas do dia a dia. Mas o Senhor mesmo, eles não buscavam tanto assim. Por isso o Senhor teve que deixar a multidão e ir para um barco. Um barco representa a igreja. Onde o Senhor pode dispensar a sua palavra para nós. Amém. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a questão então de Cristo como Filho do Deus vivo, né? Nós sabemos que Jesus, quando foi revelar a igreja para os discípulos, ele teve que sair de Jerusalém. Ele foi lá para Cesareia de Filipe. É um lugar um pouco mais distante da cidade de Jerusalém. E por que Jesus foi para ali? Nós temos visto que Jerusalém era um lugar muito assim contaminado pela religião, pela tradição, né? E o Senhor não tinha um espaço para liberar ali, para que os discípulos tivessem a revelação adequada do que ele queria revelar. Era algo muito elevado que Jesus iria revelar, não é? Eles iriam saber o que era Cristo, o que era a igreja. Hoje, se nós perguntarmos para a pessoa o que é a igreja, aí eles vão dar um monte de nome. Cada um vai dar o seu nome, de acordo com o seu conhecimento. Por que isso? Porque no passado foi mostrado que a igreja era aquilo. Então você chega numa cidade, fica lá, minha casa fica atrás da igreja tal. Fica na rua tal, na rua da igreja. Mas ninguém sabe direito o que afinal de contas, o que é a igreja. O conceito de igreja, ele foi muito deteriorado. Então Jesus também não podia revelar ali para as pessoas o que ele queria. E aí, lá em Jerusalém tinha muita gente, além dos sacerdotes, dos escribas, fariseus, tinha tudo, esse pessoal todo ali, né? Os escribas e fariseus, eles eram duas seitas que praticamente comandavam tudo ali. E eles tinham muita influência em Jerusalém, no templo, e Jesus sabia de tudo aquilo ali. Aí a gente vê que os fariseus e saduceus tinham um problema sério. E vamos ver aqui, antes de entrar na mensagem, Mateus 16, versículos 6 e 7. Uma das coisas que Jesus queria que os discípulos ficassem assim, longe daquilo. Mateus 16, versículos 6 e 7. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí o versículo 7 fala: eles porém discorriam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Mas aí quando nós lemos os versículos 11 e 12, fala: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus.
Os fariseus e os saduceus eram duas seitas então muito poderosas. Os saduceus não criam na ressurreição, e os fariseus eles criam na ressurreição. Eles eram mais ortodoxos, mas os dois em geral divergiam de muitas coisas com respeito à verdade. Imagina Jesus revelar a igreja para um grupo que não crê na ressurreição. Jesus mais na frente ia falar assim, eu vou para Jerusalém, daqui a 3 dias eu vou morrer e ressuscitar, mas tem um grupo lá que não crê na ressurreição. Você vai revelar a igreja para um grupo desse para quê? Se ele já não crê na ressurreição, não faria sentido, né? Nem ter esse conhecimento. Então, aqui essa seita dos escribas fariseus é um grande problema. E o outro grande problema é que eles misturavam então a palavra de Deus com as tradições judaicas. Era muita mistura, verdade do Deus vivo com tradição judaica. O judaísmo tem muita tradição. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, ele deu 10 mandamentos. Só que depois veio os 10 mandamentos, tinha ali leis, estatutos, preceitos, foi acrescentando um monte de coisas junto à lei, e chegou no tempo que o povo ficava preso a tudo aquilo, e os líderes ensinavam muito aquilo. Ao invés deles ensinar Deus, eles ensinavam os preceitos, né? As suas tradições. Então Jesus falou, esse não é o lugar adequado para revelar o que eu pretendo revelar. E aí eles foram para Cesareia de Filipe. Amém. Então nós entrando aqui no capítulo 16 de Mateus, no versículo 13, né? Fala que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus perguntou para eles o que diz o povo a respeito. Jesus estava com aquele povo já há mais de 3 anos ali andando com eles. Um tempão, quase 3 anos nesse período aqui. E eles ainda não sabiam quem era Jesus. O que eles falam a meu respeito? O que vocês andam ouvindo a meu respeito? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou alguns profetas. O máximo que Jesus era para aquele povo era um profeta famoso. Jesus falou, puxa, a minha visão ainda não foi passada para esse povo, né? Mas aí Jesus insiste, continua assim, no 15 fala assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isso aqui é interessante, porque Jesus falou, bom, já que o povo não sabe nada, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham que eu sou? E nesse versículo 16, Pedro teve uma revelação. Ele respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro teve ali o Senhor revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós falamos do Cristo, nós estamos falando do quê? Da tua obra redentora. Jesus como Cristo é aquele que veio para nos redimir. Ele tomou sobre si as nossas dores como Cristo, né? Ele cumpriu a obra. Mas como Filho do Deus vivo, ele é também o quê? Uma parte da Trindade. É a segunda pessoa da Trindade. O Pai, o Filho, né? Depois vem o Espírito. Então Jesus era a segunda pessoa. E ali ele teve uma revelação muito grande, que ele viu Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Cristo foi revelado. O Filho do Deus vivo foi revelado. Mas ainda continua, precisamos conhecer mais um pouco. Aí Jesus então, no 17 fala assim, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro teve uma revelação elevada, coisa que ninguém nunca antes, nem Moisés teve a revelação dessa no passado, apesar de ter vivido no Velho Testamento, né, mas ele não teve a visão. E tantos outros ali nunca tiveram tal revelação, nem João Batista, que veio antes como precursor de Jesus, mas Pedro naquele momento, o Senhor usou Pedro para revelar que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou que ele era bem-aventurado, porque não foi carne e nem sangue que o revelou, mas o Pai que está no céu. E aí no 18 ele fala, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós já conhecemos, né, a história, que quando fala que de Pedro, em cima do nome de Pedro, infelizmente foi construído muita coisa. Foi construído o nome de igreja, que Pedro é aquele que abre a janela do céu para chover, manda chuva São Pedro, né? Essas coisas todas que a gente conhece por aí. Tantas coisas, mas o conteúdo principal que Jesus mostrou para Pedro, as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem tocar nisso. E Pedro então Jesus falou: tu és Pedro. O que é Pedro? Uma pedra, uma pedrinha, né? Pequenininha. Tu és Pedro, uma pedra. Ele falou: e sobre esta rocha, que é ele, porque na nossa língua portuguesa fala assim, sobre esta pedra, mas se você olha lá no original, o original mostra que essa pedra é uma rocha. Mas a língua portuguesa, nesse ponto, é aquele negócio, quando você faz a tradução de uma língua para outra, perde muito sentido em algumas coisas. Então precisa buscar lá atrás para ver o que está falando, né? E aí fala que sobre esta pedra, referindo-se a ele, a Jesus, né? Falou sobre esta pedra, que é a rocha, falou: eu edificarei a minha igreja. E falou: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós sabemos que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja edificada. As portas do inferno. Mas o que são as portas do inferno? Alguém já viu as portas do inferno? Não. Não, ninguém quer ver isso também. Nós não queremos ver. Mas muitas vezes as portas do inferno podem estar dentro de nós. Sabe onde está a porta do inferno? No meu ego, no seu ego. Ali Satanás usa. Esse mesmo Pedro aqui que nós temos essa visão, um dia Jesus falou assim: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. Ele falou: de modo nenhum, Senhor, você não vai morrer. Não vai, eu vou com você. Se você for morrer, então eu vou junto. Eu não quero que você vá, mas se vier que é para morrer, nós vamos junto. Jesus falou: arreda, Satanás. Naquela hora, quem estava falando em Pedro? Satanás. Puxa, mas Pedro que teve a revelação do Deus, Deus falou com Pedro: tu és o Cristo, revelou para ele: ó, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o meu filho. O mesmo Pedro, em determinado momento, na sua alma, no seu ego, foi usado por Satanás para dizer: ó, você não vai para a cruz. E se Jesus não fosse para a cruz, não estaríamos aqui hoje. Não teríamos tido a oportunidade de ser salvos, irmãos. Satanás queria falar: bom, já que ele revelou essas coisas, então agora eu quero dar um jeito de barrar a obra dele. Eu vou interromper aqui. Mas Jesus, ele conhece todas as coisas, né? Ele é Deus. Amém. Então ele falou: arreda, Satanás, porque você para mim é uma pedra de tropeço. Satanás também é uma pedra. Mas que pedra ele é? Tropeço. É verdade. Ele é uma pedra de tropeço. Se você anda aqui, você não tropeça, não tem pedra. Normalmente as pessoas caem e tropeçam em quê? Em pedras pequenas. Se tem uma rocha que ninguém vai chegar e bater a cabeça na parede, não vai bater. Mas você está andando distraído, tem uma pedrinha, você tropeçou, do nada, tem um degrau ali, não viu, cai à toa assim. Satanás é tão sutil que ele pega o ser humano nas pequenas coisas. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos andar e viver no Espírito. Amém. Orar todo o tempo, porque nós não sabemos, né, o que está aguardando ali na frente, né? E então aqui, irmãos, a questão da igreja é uma coisa muito importante, porque o povo muito que conhecia de Jesus era só até os profetas. Porque o que o povo conhecia de Jesus então? Só se falava de profeta, só se falava de Moisés, porque eles só conheciam a lei. Quem conhecia a lei de Moisés não conhecia mais nada. Mas na lei, Jesus certamente fala mais na frente, falou: a lei está escrito nos Salmos, nos profetas, fala de mim. Mas eles não tocavam nisso. Eles tocavam só nas doutrinas da lei, nos ritos da lei, nos estatutos. Então eles não conseguiam tocar em Cristo. Por isso, aqui fala para nós que Jesus então diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra que era ele edificaria a igreja. Agora, essa revelação, ela adianta, ela avança, né? E Pedro, como nós sabemos, ele foi uma pessoa muito usada por Deus, não é? Nós já vimos aí, o irmão já citou, né, que o Senhor deu para ele duas chaves, né? Aqui o versículo 19 fala assim: ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, ali ele recebeu essas duas chaves, que como nós já vimos, uma foi lá em Atos 2, né? Que foi a porta que foi aberta para quem? Para os judeus. Por que o Senhor abriu a porta para os judeus primeiro? Lá em João, quando nós lemos, a Bíblia é um quebra-cabeça, a gente precisa juntar os pedaços, uma peça aqui, outra ali, para entender, né? Em João capítulo 1, né? Do versículo 11 em diante, fala assim, que veio para que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não receberam. Mas aí fala, mas a todos quantos o receberam, deu a eles o poder e o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí não tem esse negócio de genealogia, de paternidade, que nasceu da carne, nem da vontade do homem, né? Não tem dinastia que vem de Abraão, não. Já falou, agora é quem nasce de Deus, quem nasce pela fé, é filho de Deus. Não nasceu da carne. Ah, nós somos descendência de Abraão. Não adianta você ser descendente de Abraão e não crer naquele que Abraão profetizou sobre ele. Abraão falou do meu dia, mas você não crê em mim. Não adiantou nada Abraão falar. Você não crê em Abraão, você crê no rito da lei. Jesus veio, irmãos, como uma pessoa maravilhosa. Imagina que eu tenho uma foto do Ioannis. Nunca vi o Ioannis na vida. Eu tenho uma foto dele. Aí eu tenho a foto dele. Aí um dia o Ioannis vai na minha casa como pessoa. Falou, eu sou o Ioannis, aquela pessoa que mandou aquela foto. Aí eu fico olhando a foto dele, eu não olho para ele. Ah, é você o Ioannis? Ah, sim, tô vendo aqui, Ioannis. Tá aqui ele aqui. Não, mas eu sou a pessoa, eu sou em pessoa Ioannis. Então, quer dizer, eu não valorizo a pessoa dele. Eu fico tão preso à tradição da lei, que é uma foto, que eu não vejo a pessoa da foto, que é Jesus. Então, isso é o que aconteceu com os judeus. Eles tinham foto, a lei era uma foto, era uma coisa que mostrava o que haveria de acontecer. Mas a cegueira espiritual era tão grande que eles não conseguiram ver a pessoa da foto quando ela veio. A pessoa estava ali, falou, eu sou o Senhor do sábado. Não pode trabalhar no sábado, não, eu sou o Senhor do sábado. Mas você está falando no sábado, está curando a pessoa no sábado. Ué, mas você deixaria o seu boi morrer no sábado se caísse no buraco? Sua ovelha? Jesus dava exemplos práticos para eles, não entendiam aquilo. Então, Jesus, irmãos, ele não pode revelar isso para quem não tem coração aberto. O coração está fechado. Como que o Senhor vai revelar a igreja para quem está com o coração fechado? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E aí a gente vê então que o Senhor prossegue, né? Atos no capítulo 10, né? Nós vemos também que o Senhor abriu as portas ali para quem? Para a casa de Cornélio, né? Em Atos 2 foi aberta a porta aos judeus. E em Atos 10 foi aberta, a partir do versículo 34, foi aberta a porta aos gentios. Mas o ponto é, mesmo Deus tendo falado para Pedro, esse Pedro aqui, que ele teve uma visão de um lençol que descia com todo tipo de animal, quadrúpede, e eram animais imundos, não eram animais limpos que desciam, não eram ovelhas, não eram ali um carneiro, não, eram animais imundos. Não fala que tipo de animais é, mas todos os animais imundos. Deveria ter ali talvez jacaré, serpente, sei lá o que tinha ali dentro daquele lençol, tinha tudo quanto é tipo de bicho ali. E aí o Senhor falou para Pedro, ó, mata e come. Falou, que isso? Eu, judeu, uma pessoa pura como eu, ligado à lei de Moisés, tradições, eu vou comer um bicho desse? Não posso. Mas aí o Senhor, ali era uma figura. Falou, olha, você precisa saber, Pedro, que isso aqui não é animal físico. Isso aqui são pessoas. São pessoas imundas, Pedro, que vocês consideram como imunda por causa da lei. Não é que elas são imundas por ser imunda, ela é igual a você mesmo. Só que a lei mostra que vocês são pessoas limpas, mas vocês não praticam tanto assim. E eu quero que você leve essa palavra para eles também serem como ver o que você viu. E aí por 3 vezes aquilo aconteceu. A primeira vez ele não reagiu, a segunda não. Na terceira vez ele só reagiu porque chegou um emissário lá de Cornélio. E aí ele falou, olha, mandaram vir aqui falar com o senhor para ir na casa do meu senhor. Ele quer ouvir sobre a... Puxa, Cido, vai lá na casa dele pregar o evangelho. Eu não quero, mas não é Deus mandando, não. Deus... Aí chega alguém na casa do senhor e fala assim, ó, eu vou lá, vai lá, chama ele para vir aqui na minha casa. Eu quero ouvir o evangelho.
Então era mais ou menos assim. Então o Senhor falou com Pedro, mas Pedro não conseguia enxergar. Irmãos, veja como que a tradição é terrível. Ele esteve com Jesus 3 anos e meio, ouviu tudo que Jesus falou, viu a revelação, sabia o que Deus estava fazendo, mas a tradição ainda é tão forte que mesmo assim Pedro não conseguia se libertar do judaísmo. Como é terrível isso, né? Então por isso nós precisamos conhecer a palavra. Amém. A palavra ela é luz para nós. Amém. É como o salmista fala no Salmo 119, no versículo 105, ele fala: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para os meus caminhos. Então essa palavra, quando ela traz a luz, não tem como errar o caminho. O caminho é claro, ele fica ali para nós andarmos nele, não é? E esse caminho hoje é o próprio Cristo que nós andamos nele. Amém. Senhor Jesus. Então, tem alguns sentidos aqui. Fala que dá-te as chaves do reino dos céus. Então Pedro abriu a porta aos judeus em Atos 2 e abriu a porta aos gentios em Atos 10. Agora, Jesus falou aqui no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, irmãos, prometeu edificar a igreja. A igreja é de quem? É de Jesus, porque a igreja é dele. A igreja não pertence a nenhum ser humano. Todos nós que reunimos, que temos comunhão na palavra, né? Nós temos os irmãos que lideram, que estão ali organizando a coisa, mas quem é o dono da igreja? Jesus. Amém. A igreja é dele. Amém. Nós somos chamados para cooperar com ele. Amém. Nesse plano, porque a igreja é dele. Amém. E por que é dele? Porque quem morreu na cruz foi ele. Quem derramou sangue para redimir o homem pecador? Foi Cristo. Então logo eu não posso tomar o lugar de Cristo e falar assim: a igreja é minha. Não, a igreja é dele. Amém. É ele que pagou o preço. Amém. É ele que comprou a igreja pertence a ele. Amém. Hoje tem muitos líderes aí que dizem que a igreja é deles. Tem um determinado pastor que registrou uma igreja com o nome dele, igreja tal. Ele patenteou a igreja, é uma patente. Então ninguém pode registrar outro nome com aquilo lá, porque aquilo é dele mesmo. Mas que coisa, né? Jesus morreu para salvar o homem, e alguém agora é dono de uma sede, que não é igreja, é sede, né? De um templo. Então, na verdade, a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Por isso ela não é um dono, não tem um dono específico. Como é que você pode ser dono do corpo da pessoa? É Deus. É Deus. Deus é que deu a isso. Jesus falou: a igreja pertence a Cristo. Amém. E aí o Senhor falou que ele edificaria a igreja sobre esta rocha. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entender um pouco aqui sobre essa questão dos materiais da edificação. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui tem um significado muito grande para nós. Aqui fala que aqui fala então o que? Segundo a graça, Paulo fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Bom, mas peraí, Jesus disse que ele é a pedra angular. Paulo disse que ele lançou o fundamento. Qual que é o fundamento que Paulo lançou? Será que Jesus estava ali para ele lançar ele no solo assim? Fundamento é esse. O fundamento, Cristo, para nós é o que? É a revelação da verdade. Amém. É aquilo que Jesus mostrou lá para eles, lá em Cesareia de Filipe. O fundamento hoje, e que Cristo me mostrou, é a revelação dele como verdade. Significa que a igreja não pode ser conduzida por outra coisa a não ser a verdade, que é Cristo. E aí Paulo diz que ele, como um prudente construtor, ele lançou esse fundamento, ou seja, ele lançou a verdade como um prudente construtor. E aí ele falou, ó, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, para edificar a igreja, não pode ser edificada em cima desse fundamento nenhum material que não seja quem? O próprio Cristo, que é a verdade. Jesus falou em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele é a verdade. E
a edificação só se dá em cima dessa verdade, que é Cristo, que é o fundamento. Prosseguindo, o 11, então ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Bom, então não pode ser lançado mais outro fundamento, que já foi lançado, além do que foi posto, e ele diz, o qual é Jesus Cristo. Mas aí ele fala agora, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então tem duas categorias de materiais que alguém pode querer usar para edificar, não pode? Nós vemos então aqui que, contudo que alguém edifica sobre, contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro. O que é ouro? Nós não estamos falando do ouro lá da Serra Pelada que tiraram no passado, lá no Pará, nem desse ouro que anda tirando aí na Amazônia, não é esse ouro aí. Ouro aqui representa a natureza de Deus. Sabe, o ouro é um tipo de mineral que ele não perde o valor no tempo. O dólar pode perder, o euro, o real, o ouro sempre estabiliza. Ele cai um pouquinho só. Por que as pessoas sempre gostam de investir em ouro? Quem tem muito dinheiro, né? Investe em ouro. Deixa lá na bolsa de valor. De repente a bolsa de valor dá um problema no mundo. Qualquer guerra que dá, a bolsa de valor desaba. Aí o cara perde aquele monte de dinheiro lá porque estava investido na bolsa de valor, mas houve um problema de instável, de guerra, de safra que perdeu, não sei o que mais aconteceu. Aí ele vai ter que esperar mais tempo para poder recuperar aquele dinheiro lá. O ouro não, ele não perde valor no tempo, ele está lá. E o ouro representa a natureza de Deus. Essa natureza de Deus, irmãos, entrou dentro de nós quando nós cremos. Ela não perde o valor no tempo. É o mesmo valor. Está sempre equilibrado. É um valor que não muda, não altera. Mas aí fala, o que alguém edificar é ouro. Prata, o que é a prata? A prata representa a redenção, né? Daquilo que Cristo fez por nós. Lembra que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Foi o preço da redenção. Mas Jesus foi vendido por minha causa, por nossa causa. Então a prata representa a redenção de Cristo. E tem mais ainda. São as pedras preciosas. E o que são as pedras preciosas? É o trabalhar do Espírito, dia a dia no nosso viver. O Senhor tem muitas maneiras de trabalhar no nosso viver diário. Há uns irmãos, tem irmãos que o Senhor trabalha a vida inteira dele, não sofre, não passa por tribulação. Tem irmãos assim que não passa. Tem outros que só vivem debaixo de tribulação. Parece que desde quando creu no Senhor até o fim é só tribulação, uma vida assim atribulada, e o Senhor às vezes precisa usar aqui para trabalhar no caráter da pessoa, no viver dele, sabe? Mas Paulo era um irmão que amava tanto o Senhor, ele tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. Falou, a minha graça te basta. Você já viu demais. As revelações que eu mostrei para vocês são tão elevadas. Você viu o inferno, viu o céu, viu a minha glória. Se eu tirar o espinho, você pode se orgulhar. E eu vou deixar o espinho em você. Basta você me desfrutar que você vai conseguir chegar lá. Amém. Então, irmãos, assim, não dá para entender. Né? Não dá para entender. Mas Deus trabalha em cada um de acordo com a sua vontade. Então, as pedras preciosas é o trabalhar do Espírito. Todo dia o Senhor tem uma maneira de trabalhar em nós. E precisamos aceitar o trabalhar do Espírito. Porque é por ele que nós vamos sendo transformados, né? E aí ele fala assim, mas tem outra categoria de materiais. Tem ainda madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha. São 3 categorias de materiais que são consumidas pelo fogo. O que é madeira? Madeira é a natureza humana. Uma natureza fraca. O feno, ele pega fogo com muita facilidade, não tem consistência nenhuma. A palha é a mesma coisa, já viu palha? Eu morei no interior, a gente colhia milho, aí tinha o palhol lá, aí tirava a espiga, tirava, a palha secava. Você punha, ó, que você arriscava o fósforo em uma, ela ia enrolando assim, ó, queimava tudo. Em 5 minutos aquele monte de palha já virou cinza. É fogo de palha mesmo. Não tem consistência. Isso mostra o quê? Que nós não podemos edificar a igreja com os nossos conceitos, com os nossos princípios de conhecimento, com aquilo que eu acho que está correto. Eu preciso buscar a palavra. Senão eu vou cair no mesmo princípio dos fariseus e dos saduceus, né? Eles tinham as tradições romanas, as tradições judaicas, perdão, e tinha também os conhecimentos
judaicos e humanos, as tradições dos homens. Isso não serve para edificar a igreja. Aí eu acho que essa aqui é a coisa mais correta. Agora é assim que vai ser. Não, não é o princípio da Bíblia. Deus tem os materiais já certos. E sem esses materiais Ele não aceita a edificação. Mesmo que eu queira até colocar ali, o Senhor não vai permitir que aquele material seja útil. Tem os materiais já autenticados, né? Já tem um selo. E esses materiais servem para edificar. Então, ouro, natureza de Deus; prata, a redenção de Cristo; e as pedras preciosas, o trabalhar do Espírito. Amém. Todos os dias para nos transformar, né? Nos dar essa graça. Prosseguindo, ele fala assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fino e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, mesmo que eu queira colocar um material inadequado, o Senhor pode até deixar ali por um tempo, mas vai vir um período de teste. O fogo é a prova, é o teste. Vamos ver se a sua obra fica. Se for ouro, quanto mais calor, mais ele purifica. Se for a prata, também ela pode derreter, mas ela fica ali, ela está purificada, não derrete. Se for pedra preciosa também, é a mesma coisa, a natureza é a mesma. Agora, se for madeira, fino e palha, quando puser o fogo, vai queimar tudo. Então o tempo prova a nossa obra. Tudo que eu e você fizermos para o Senhor está sendo provado pelo fogo. O fogo aqui é se a obra é consistente ou não. Se ela não for, ela vai queimar. Então, se eu fiz algo no meu ego, ela vai queimar mais cedo ou mais tarde. É questão de tempo, a obra vai desfazer, né? Mas o que é material divino vai permanecer. O que nós ganhamos, irmãos, quando cremos no Senhor, foi uma vida e uma natureza divina. A vida que nós ganhamos é uma vida incriada. A vida de Deus. O que eu faço com essa vida é o diferencial que vai ter no meu viver. Mas a vida dele é incriada. Essa natureza que é ouro, que é uma natureza que não muda, imutável, também está ali. Ela precisa ser trabalhada dia a dia pela fé, né? Pelo nosso viver, pela comunhão com o Senhor, com os irmãos, pela oração. Vai cada dia se solidificando mais, né? E essas pedras preciosas vão ficando cada vez mais e mais preciosas pelo trabalhar do Espírito, né? O Senhor vai moldando a nossa natureza. Nós humanos somos pessoas difíceis de lidar com ela. O ser humano é o tipo de ser mais difícil que tem de se domar na terra. Natureza humana é muito difícil. Acho que é Tiago que fala, né, que o homem consegue domar os mares, guerras, os navios, né? Grandes navios, mas não consegue domar a sua natureza, seu ego, sua personalidade. A personalidade humana é muito forte, é terrível. Então o Espírito tem uma maneira de trabalhar na nossa natureza. Deus tem uma maneira de trabalhar. Se você casa, você é muito rápido, a esposa é lenta, aquela mulher mole, tudo vai devagarzinho. Ou às vezes a mulher é muito esperta, o homem é mole demais, sabe? Aí você vai sendo moldado com aquele negócio. Você quer andar rápido, ela quer andar devagar. Eu vou no meu passo. E aí vai, cada um vai no passo. Então, para você andar naquele passo dela, você tem que se adequar, ou vice-versa. Eu gosto de dormir mais cedo, né? Eu gosto de dormir mais tarde. Então você vai sendo treinado para ver. Eu gosto de dormir com a luz acesa, né? Eu com a luz apagada. Então você tem que ser treinado. Vai sendo trabalhado, né? Trabalhar do Espírito. O Espírito tem muitas maneiras de nos trabalhar. Muitas maneiras. E o Senhor vai moldando de acordo com a necessidade que Ele tem para transformar o nosso ser. Deixa eu adiantar aqui para adorar, né? Graças ao Senhor que o Senhor está trabalhando em nós, irmãos. Nós devemos louvar o Senhor por isso, né? Então, Mateus 16:18 diz que as portas do inferno, ou as portas do Hades, não podem prevalecer contra a igreja. Então, por que nós precisamos permitir o trabalhar de Deus? Para que o ego não atrapalhe a edificação da igreja. A minha opinião não pode atrapalhar o avanço da igreja. Mas eu não gosto daquela maneira como os irmãos estão fazendo. Se é do Espírito, irmãos, obedeça, porque é Ele que vai coordenar tudo. Lá no final vai dar tudo certo. O Senhor usa cada um de nós
no Espírito, para nós chegarmos no mesmo destino, edificados, né? Então esse é o trabalhar do Senhor no nosso viver diário, né? E esse trabalhar do Senhor, essa edificação da igreja, começou lá em Atos, no Pentecostes, e ela está prosseguindo até os nossos dias, e ela irá até o fim, até a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, né, isso haverá uma consumação, como a gente vai ver daqui a pouquinho ainda. E vimos também que as chaves que foram dadas a Pedro, né? Atos 2, 38 e 42 e Atos 10, 34 e 48. Então, tudo isso para mostrar o quê? Que Deus precisa do homem. Deus não faz nada na terra sem o homem, sabia? Quando Jesus estava lá no Getsemane, quando ele foi preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado lá, do sumo sacerdote. Jesus falou: Pedro, pode guardar a sua espada. Ele foi lá, colou a orelha do homem no mesmo lugar. Falou: se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. É muito anjo. É um exército. É muita gente. Mas por que Deus não quer usar os anjos? Hebreus fala que, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, nos últimos dias fala pelo Filho. E diz que não foi a anjos que ele confiou, não é? Não foi a anjos que ele confiou as coisas que ele quer cumprir nessa terra, mas a homens. Porque o homem foi estragado pelo diabo. E Deus quer mostrar um dia para o diabo que esse homem que foi danificado, estragado por ele, ele regenerou, trabalhou e vai ser a obra-prima dele. Amém. Essa pedra preciosa. Amém. Né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o ego não pode interferir no trabalhar do Espírito, mas devemos deixar que Deus opere. Então, Cristo sendo tal pedra e nós essas pedrinhas, qual que é o resultado que vai ser isso? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, vamos ver o que Pedro fala para nós aqui. 1 Pedro 2, 4 e também o 5, tá? O versículo 4, capítulo 2, fala assim: chegando-vos para ele, para quem? A Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então diz que nós somos hoje pedras que vivem. Essas pedras hoje estão vivas. E para quê? Para que sejamos edificados uma casa espiritual para Deus. Qual que é o objetivo? Esse sacerdócio. Se nós voltarmos lá no passado, em Êxodo 19, versículo 6, fala o que lá? Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falaram aos filhos de Israel. Quando Deus falou aquilo lá para Moisés, ele queria que o povo de Israel fosse um reino de sacerdotes. O que faz um sacerdote? O conceito de sacerdote também foi deturpado. Mas na Bíblia, o que faz um sacerdote? Ele ajuda a pessoa a ser reconciliada com Deus. A função de um sacerdote é interceder pelo povo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, não é o que diz em Hebreus? Das nossas fraquezas, mas Cristo, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o Senhor também, depois que Ele entrou em nós e está nos transformando, Ele quer que nós sejamos sacerdotes para quê? Para reconciliar pessoas com Deus. Lá em Coríntios, Paulo fala que nós fomos reconciliados com Deus e Deus quer que nós reconciliemos o mundo com Ele também. Sim. Qual é a função do cristão? Então é essa, irmãos. Após ser trabalhado, não é para... Graças a Deus fomos crescidos, o Senhor transformou a igreja, e agora? Fica sentado? Não, Deus quer avançar. Amém. Deus quer prosseguir ganhando pessoas para o reino dEle. Eu e você somos esses porta-vozes de Deus, que Deus quer nos usar de alguma maneira, em algum lugar,
para nós pregar o evangelho, apacentar as pessoas, dar uma mensagem de Cristo para elas, qualquer que seja, né? E para quê? Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí fala, por isso, o 6, está escrito, por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa pedra angular é Cristo. Então fala, para vós outros, 7, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, se por um lado essa pedra é uma pedra de benefício para alguns, para outros ela é uma rocha de escândalo, é uma pedra de tropeço, porque se a pessoa não aceita Jesus e não segue a verdade, essa pedra se torna um tropeço para ela. É uma pedra de esquina, uma pedra de ângulo, mas ela pode se tornar um tropeço para muitos. Os fariseus e os saduceus, os sacerdotes lá do templo, eles tropeçaram na pedra. Os líderes judeus todos tropeçaram nessa pedra. Eles não conseguiram ver que a pedra era Cristo. Olha, destruí este santuário em 3 dias, o edificarei. Mas espera aí, isso aqui levou 46 anos para ser construído, você vai construir em 3 dias? Eles eram pessoas que só pensavam em coisas materiais, humanas. Olhava o templo, a casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus, é um lugar que nos dá a oportunidade de estar reunido para... A casa de Deus somos nós. Amém. E todos aqueles que creem no Senhor. Amém. Mas ainda hoje, irmãos, o conceito da casa de Deus é um templo. Eu vou na igreja. O que é a igreja? É lá naquela esquina lá. Então essa visão ainda está muito deteriorada. O Senhor quer abrir isso. Hoje o Senhor ainda precisa abrir os corações de muitos cristãos com respeito à igreja, que ainda é um mistério até para muitos crentes. A igreja ainda é um mistério, mas graças ao Senhor, o Senhor tem revelado isso para nós. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Amém. São aqueles que creram no Evangelho, aqueles que creram na palavra, né? Sim. E para isso nós somos certificados em pedras preciosas. Vamos ver aqui agora, para nós finalizarmos, Apocalipse 21, 14. Vamos ver o que acontece com aqueles apóstolos, porque Pedro é citado. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você só vê falar de Pedro geralmente nas cartas, não cita muitos outros, né? Logo no início de Atos cita alguns ali, Matias que tomou o lugar de Judas, e raramente uma hora fala de Tiago, mas assim, os nomes dos demais ali não são citados. Mas quando você chega em Apocalipse, o nome deles está lá. O Senhor provou todos, o nome nosso precisa estar lá também. Sim. Como pedras. Se você ler todo esse capítulo 21 aqui, vai mostrar que essas pedras, elas têm cores. Cada cor, sabe o que? Tem pedra vermelha, tem um vermelho bem vermelho, tem a cor arroxeada, tem um azul, tem um verde claro, um verde escuro. E cada brilho, cada tom de cor representa aquelas pedras que o trabalho do Espírito. Sim. A maneira como o Espírito trabalha na vida do irmão Wilson. Chega lá, o irmão Wilson está lá com uma pedra verde escuro. Representa o quê? Um grande trabalhar de Deus. Sim. Cada um tem uma pedra avermelhada. Por quê? Está tudo incrustado lá nas muralhas, não é? O que significa isso? Que Deus conseguiu aprovar todos. Amém. Foram transformados e agora fazem parte do quê? Da Nova Jerusalém. Amém. Então a consumação de tudo aquilo que Deus revelou através de Cristo, irmãos, culmina na Nova Jerusalém. Nós não fomos chamados por acaso. O Senhor, nós não somos atores de uma peça só, atores coadjuvantes, vamos dizer. O que é um ator coadjuvante num filme? Ele aparece lá de vez em quando, corre aqui, corre para ali, mas assim, ele está ali, ninguém vê ele mais depois. O ator principal, você está sempre vendo ele. Tem um ou dois ali, está sempre em ação. Agora os atores coadjuvantes são aqueles que ele leva uma cadeira para lá, pega um carro, dirige ali, dá um tiro, não sei no que lá, fecha uma janela, mas ele some.
Mas nós não somos esses atores, nós somos atores principais. Amém. Nós somos aqueles que estamos usando o que o Senhor nos deu para trazer o Senhor de volta. Amém. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele nos transformou em pedras vivas, pedras preciosas, mas para quê? Para resultar nesse projeto que Ele tem. Ele tem um projeto. Você compra um terreno, aí você pede o arquiteto, faz um projeto lá, vai construir a casa lá, mas depois você vai decorar e o projeto depois ficou pronto, pode entrar na casa. Então o Senhor precisa disso. Então por isso que nós somos chamados, fomos transformados, estamos sendo transformados, né, dia a dia, para que um dia nós possamos fazer parte também dessa muralha. O nome dos 12 apóstolos estão lá. E os nossos, quando nós lemos todos aqui, nós vamos ver que os cristãos estão ali representados por cores de pedras diferentes. Isso é o trabalhar do Espírito nosso viver. Vou parar porque o meu tempo já até extrapolou, né? Os irmãos podem compartilhar e complementar o que eu não falei aí. Amém.